Paz, Senhor Jesus, mais uma vez aqui estudando a Bíblia Sagrada, e dessa vez nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 3. E a história de Jó é uma história que nos impressiona muito, porque Jó foi orar, né, conforme está relatado no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. E ali ele foi orar e Satanás se apresenta junto com ele. E Deus pergunta, né, para Satanás: quem é você? De onde vens? E Satanás ali responde. E Satanás faz um desafio a Deus. E Deus topa esse desafio. Porque ele conhece Jó. Jó que até então não conhecia exatamente quem era Deus. Porque ele conhecia Deus de ouvir falar, mas a vida de Jó era até aí muito tranquila. Porque Satanás ali no primeiro capítulo ele diz, ele faz porque você faz por ele, ele te serve porque você faz por ele. Então eu acredito que desde o nascimento de Jó, Satanás vinha observando todas essas características, né? Vinha observando o comportamento de Jó. E ele chega naquele dado momento e ele faz um desafio, Deus aceita. E Satanás só pode operar quando Deus aceita os desafios, amém? E aqui, depois que aconteceram todas aquelas perdas, aquelas mortes, que Jó se viu numa situação totalmente devastada, é que ele abre a boca, porque o versículo 1 do capítulo 3 diz exatamente assim: depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Porque a situação de Jó era tão dramática, ele nunca tinha passado por aquilo era tudo tão novo, era tudo tão inédito na vida dele, ele não sabia como lidar com aquelas emoções, com aquelas situações, com aquele sentimento, com aquela dor, com aquelas perdas, né? Tanto na área financeira como na área familiar. Então Jó ali, então Jó ali, ele começa a falar um monte de coisas que é próprio do ser humano carnal, inclusive de nós, né? Há muito tempo atrás, eu também, às vezes, eu me pegava falando certas coisas. Porque eu não tinha que ter nascido, porque eu não vejo mais graça em nada. E hoje a medicina chama isso de depressão. E Jó ali estava entrando num processo de depressão, por conta dessas perdas. Ele começa a falar, e fala. Deus ainda não tinha falado com ele, Deus ainda não tinha se manifestado. Deus estava apenas observando, porque esse foi o tratado. Foi isso que Satanás foi fazer. Foi tirar tudo de Jó com a permissão de Deus para ver como Jó ia se comportar. Então esse era o desafio, era saber como Jó ia se comportar. E Deus, quando ele nos coloca em situações de muitas perdas, muitas dores, ele também quer ver como nós nos comportamos. E Satanás fica ali incumbido, né, de apreciar a desgraça, digamos assim. E é muito interessante que Jó começa a colocar inúmeras coisas e ele vai falando primeiro até o 20º, deixa eu achar aqui, 20º versículo. E aí me chama a atenção que no versículo 21 ele diz assim: o que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. E aí eu fico me perguntando, por que Jó falou isso? E Jó falou isso porque ele não aguentava mais, era uma situação muito difícil. Porque dá a impressão que essas questões aqui que aconteceram no primeiro e no segundo capítulo de Jó, aconteceram assim, no estralar de Deus, e não foi assim. Levou um tempo. E Jó, durante esse tempo das perdas, que tudo foi se concretizando ali, a morte dos filhos, a morte do gado, a morte de tudo, ele ficou calado enquanto isso acontecia. Mas depois caiu a ficha e ele, uau, o que aconteceu? E foi nesse momento onde ele começa a falar tantas coisas envolvidas naquela dor, né, envolvida nas suas questões emocionais, naquelas perdas de olhar, ver a casa vazia, cadê minhas finanças, cadê a minha provisão, cadê os meus filhos, né, cadê a minha herança de Deus, né?
Só que ele não questiona Deus. Isso é interessante, ele não questiona Deus. Ele simplesmente começa a se lamentar, e se lamenta, até que ele diz que aquela situação para ele era como uma situação de quem busca a morte e não encontra. Porque ele estava deprimido, ele estava abatido, ele estava destruído, ele estava numa situação que para ele era novidade, ele nunca tinha passado por aquilo. E muitas vezes Deus nos permite a passar por certas coisas para que a gente olhe para dentro de nós e para que a gente se analise, para que a gente veja o quanto nós somos fracos, né? O quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós somos falíveis, o quanto nós somos limitados nessas questões. Porque aqui Jó ele não conhecia Deus ainda. Ele só conhecia de ouvir falar, ele não tinha tido um relacionamento com Deus. E essa situação também, que Deus poderia ter livrado ele, amém? Deus poderia ter livrado. Deus poderia ter dito, Satanás, você não vai tocar no meu ungido. Mas aqui ele permitiu. E tinha propósito. Está lá no final do livro de Jó. Só que a meditação dessa palavra agora é para que nós possamos entender que não importa a adversidade, não importa a situação, não importa o quanto é difícil para a gente perder coisas, porque nada é nosso. Os filhos não são nossos, os pais, os bens, o salário, o trabalho, a igreja, nada é nosso, tudo é de Deus. E quando Deus decide, Ele decide, ponto final. E não importa se a gente vai chorar, vai espernear, vai amaldiçoar o nosso dia de nascimento como fez Jó. Deus não está nem aí para isso. O que Ele quer de nós é nos fazer mais fortes. E se Ele tiver que colocar algumas pessoas nessa situação, para que essas pessoas possam perceber o quanto elas não conhecem de Deus, Ele vai fazer. Porque Ele tem interesse nisso. Ele tem interesse que as pessoas se salvem, né? Através de Jesus Cristo. Por isso ele deu o sacrifício vivo, que é Jesus. Ele não fez isso à toa porque ele é bobo. Deus tinha propósito. E aí, mais interessante também, no versículo 25, ele diz, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, ele era um cara que trabalhava, ele cuidava da família, era um bom marido, um bom pai, um bom cristão. Jó era excelente. O próprio Deus descreve o currículo dele. Um homem justo sobre a terra, um homem de caráter, um homem digno. E ele trabalhava, ele se esforçava, ele não tinha sossego, ele fazia tudo para manter aquelas coisas ali em ordem. Só que ele confessa aqui no versículo 25 que tudo que ele temia chegou a ele. Então, em algum momento da vida dele, ele imaginou que poderia acontecer algo inédito, que poderia acontecer algo inusitado, que ele poderia perder. Talvez ele olhasse para todas aquelas coisas e ficasse imaginando, gente, e se eu perder tudo isso? E se meus filhos morrerem? E se matarem os meus gados? E se tirarem os meus bens? Talvez Jó tivesse pensado sobre essas questões todas ao longo da sua vida. Porque aqui diz, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. E depois, logo em seguida, ele fala, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, assim, não é pelas nossas forças. Jó ali, ele estava experimentando uma situação, embora ele não tivesse feito nada contra Deus, não é o caso, mas porque eu penso o seguinte, Deus ele quer nos ensinar. Então, mesmo que a gente esteja fazendo tudo certinho, tudo em dia, a gente lê a Bíblia de dia e de noite, a gente levanta a hora, antes de dormir ora, ajuda o próximo, a gente fala de Jesus, a gente dá dízimo, a gente dá oferta, a gente sapateia, canta, prega, faz tudo. Mas se Deus decidir algo na vida da gente, para que a gente possa ser aperfeiçoado em amor, em santidade, Ele vai fazer. Ele não pede permissão, porque o tempo todo Satanás se apresenta diante de Deus para discutir a nossa vida, a nossa relação com Ele. E quantas vezes Deus ele não se viu nessa situação? Quando Satanás se apresentou e disse, olha lá, Veridiana, mas será? Será que ela suporta? Será que ela aguenta? Será que ela vai blasfemar? Será que ela vai murmurar? Será que ela vai aguentar? O que será que ela vai fazer? E aí eu parei para pensar o que eu tenho feito diante das minhas dificuldades. Há um tempo atrás eu confesso que eu era um pouco pior que Jó. Sinceramente, eu era um pouco pior que Jó. Só que nos
tempos para cá, quanto mais eu tenho conhecido a Deus e quanto mais eu tenho vivenciado desse poder de amor e misericórdia da parte dele, eu tenho entendido que eu não preciso me preocupar com nada, né? Nada é meu. Eu nem busco muito pelas coisas materiais, porque eu sei que as coisas materiais, elas são passageiras, elas vão passar. O nosso corpo é matéria, e vai passar. O que não passa? A palavra de Deus, o nosso espírito, a nossa alma. Isso tem um lugar, ou no sofrimento eterno, ou na glória eterna com o nosso Jesus. Então é uma escolha. E aqui, nesse capítulo 3, fica muito evidenciado isso. Que às vezes nós não estamos prontos para todas as situações. Nós não estamos prontos para todas as perdas. Né? Esse dia eu estava conversando com uma colega e ela disse, eu não estava pronta para perder a minha mãe, mas Deus me consolou. Porque antes disso, Deus já tinha tocado no coração dela para que ela cantasse louvores a Deus. E de alguma forma, Deus foi ministrando no coração dela. Né? Então, Deus ele sempre tem uma maneira carinhosa de nos cuidar. Né? Mas a gente também precisa entender que pode ser mais fácil se passarmos com Deus. Pode ser mais fácil se entendermos que conhecer a Deus pessoalmente vai nos levar a viver numa tranquilidade imensa, muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, muito maior do que aquilo que a gente pode enxergar com os nossos próprios olhos carnais. Então, como eu tenho dito, gratidão. É gratidão que nós precisamos ter. Por isso essa camiseta aqui, ó, camiseta oficial do canal. Porque é a gratidão que nos leva para Deus, que nos faz reconhecer o quanto Ele é especial, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é misericordioso, mas que por vezes Ele vai entregar as nossas vidas, ou algumas áreas das nossas vidas, para Satanás mexer. E aí vai de nós escolhermos, né, o que fazer naquela situação. Então, Jó escolheu, pelo menos no primeiro momento, falar aquele monte de coisas que de repente até deixou Deus triste. Mas Deus entendia o coração de Jó. Jó nunca tinha passado por nada semelhante. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus, ele conhece tudo o que acontece com você. Então, por mais difícil que pareça, por mais inusitado, por mais inédito que aquela situação seja, de uma perda que você não esperava, e qualquer coisa nesse sentido que te cause dor, sofrimento, depressão, enfim, ansiedade, né, que é o mal da humanidade, busque em Deus, busque conhecer a Deus de verdade, e Ele vai restituir. Ele vai restituir tudo aquilo que Ele mesmo permitiu que o diabo tirasse. Mas para isso você tem que ter um entendimento. E Jó só foi restituído de todas as coisas que o diabo tirou dele com a permissão de Deus, porque o diabo não tem poder. Porque tem gente que adora falar, ai, mas Satanás entrou na minha casa, Satanás entrou na minha filha, Satanás entrou no meu marido, Satanás. E dá para Satanás um poder que não é dele, que ele nunca teve. Entende? Então, assim, todo o poder é de Deus. Então, que a gente possa manter a nossa gratidão, o nosso foco em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E o próprio Jó disse, o meu Redentor vive. E aí ele descobriu um Jesus que profeticamente ele anunciou ali, no seu momento de dor, de sofrimento, que parecia que não ia acabar, e ele desejava a morte não chegava. E vai ter gente que vai desejar a morte nos últimos dias e a morte não vai chegar, porque o sofrimento será eterno. Então vamos buscar a Jesus hoje, enquanto se pode achar. Vamos clamar, vamos invocar o nome daquele que é santo, para que no dia do juízo não recaia o juízo e a justiça de Deus sobre nós. E que isso não venha a ser resultado dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então, naquele dia a gente não vai poder reclamar com Jesus, que a gente não teve oportunidade, que a gente não viu a palavra, que a gente não meditou, porque tudo isso hoje em dia, né, nas redes sociais, nesse mundo virtual, a tendência é se propagar ainda mais a palavra de Deus, e a gente não tem feito isso. Então, para você que assiste esse vídeo, para você que medita na palavra, que tem amor às Escrituras, divulgue, evangelize, discipule, ensine, aprenda, porque só pode ensinar quem aprendeu, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa entender cada vez melhor, né, quem é o nosso Deus e tudo que Ele pode.